O Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 1, vai então começar novamente a narrativa daquilo que é conhecido como o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele fez de forma pública e que foi registrada num documento sagrado que está à nossa disposição para os nossos dias. Eu quero então hoje compartilhar com o seu coração o verso de número 35 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Há dois princípios muito importantes e essenciais na vida de qualquer cristão que deve seguir o exemplo do seu mestre Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele se levantou alta madrugada. No meio da madrugada ele se levanta e ele então vai orar. Ele sai do seu lugar, ele busca um lugar deserto e ele começa então a orar. E eu quero então que você entenda o princípio da oração, a oração que direciona os passos de uma pessoa. Se você continuasse lendo essa história, você veria que Simão Pedro e os demais discípulos começam a procurar enlouquecidamente o Senhor Jesus. Onde está o Senhor Jesus? Eles então vão encontrá-los e vão dizer o seguinte: onde o Senhor se meteu? Onde o Senhor estava? O que o Senhor estava pensando? E Jesus então diz assim: nós não vamos mais ficar aqui nesse lugar, vamos para outras cidades também a pregoar o Evangelho. Jesus já tinha começado o seu ministério com muito poder. A Bíblia diz que ele pregava aos sábados na sinagoga em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele operava sinais, expulsava demônios, curava enfermidades. Ali então a fama dele se alastrou de uma forma muito grande, de maneira que até um leproso ele curou, a lepra, que era uma doença terrível nos seus dias. Mas ao invés dele ficar ali acomodado, ao invés dele ficar ali naquele lugar, ele então se levanta de manhã cedo, pela madrugada, e ele vai orar a Deus. Eu quero então deixar esse princípio que virou um ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Porque muitas vezes nós vamos conduzindo a nossa vida, nós vamos trabalhando, indo adiante, abraçando oportunidades que nos aparecem, sem muitas vezes consultar a Deus, saber o que Deus acha, orar a Deus, pedir a bênção de Deus. E geralmente quando a coisa dá tudo errado, quando a casa cai, quando os alicerces se rompem, quando nós nos metemos em encrencas, em apuros, nós temos o costume aí então de orar a Deus, de pedir conserto. Não que isso não deva acontecer. Se você errou, você deve sim lançar a mão da oração. No entanto, há um caminho mais eficaz que pode abençoar as suas veredas. É o caminho da oração. O Senhor Jesus se levanta de madrugada. A Bíblia diz que aqueles que cedo me buscam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Há um princípio muito importante. Desde os tempos de Abraão, nós vamos ver homens que tinham uma conexão muito forte com Deus, que eles se levantavam de madrugada. Então eu deixo um conselho para você: comece a levantar um pouco mais cedo, comece a levantar meia hora, uma hora mais cedo, busque ao Senhor, clame a Deus, invoque o nome dele, retire-se para um lugar deserto. O meu cônjuge está dormindo, vai para a sala, vai orar, busque um outro quarto, um outro aposento, um outro lugar onde esteja deserto, e ali você então clama a Deus, coloca o seu dia nas mãos do Senhor, pede para ele direção. É aquela reunião que aflige a sua alma, é aquele episódio que vai acontecer no dia de hoje. Ponha o seu caminho nas mãos do Senhor. O Salmo de número 37 vai dizer: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por quê? Porque a oração é o método mais eficaz de se alcançar os resultados positivos. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus assim: eu confio que o Senhor vai à frente do seu caminho. Quantas vezes eu me achei desesperado por situações que aconteciam, e às vezes a gente vai tentando resolver daqui, vai pensando, vai refletindo, vai buscando situações naturais e não consegue resolver. Mas quando eu orava todas elas, o Senhor me ajudava, Ele me abençoava, Ele fazia com que o meu caminho
caminho se tornasse então retilíneo e às vezes coisas que eu não esperava o Senhor fazia em meu favor de forma sobrenatural. Assim, quando Jesus então, ele sai para um lugar deserto, ele vai orar, ele vai buscar o conselho de Deus Pai, o Senhor então dá uma direção para ele: saia de Cafarnaum. Ele podia ficar ali, parado, por quê? Porque ele já tinha multidões seguindo ele, os milagres, os sinais aconteciam, mas ele não ficou naquele estado, ele saiu a buscar o conselho de Deus, e quando ele busca o conselho de Deus, Deus fala assim para ele: olha, não fique nesse lugar, vá para outros lugares, alastre o evangelho. Assim também, talvez você esteja precisando de um conselho, e muitas vezes nós buscamos conselhos em amigos, em pessoas, em situações, às vezes em até psicólogos profissionais, mas eu quero te dizer, o melhor conselho de todos é aquele que vem do céu. Quando você clama, os céus respondem. Apocalipse 5:8 diz que existem seres viventes, anjos especiais, que ficam na presença de Deus com salvas de ouro e aquelas salvas com incenso. A Bíblia diz: esse incenso são as orações dos santos. A minha e a sua oração é atendida e respondida pelo Senhor. Eu quero então deixar ao seu coração o Salmo de número 102, versículo de número 17, diz assim: que o Senhor atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Busque ao Senhor de madrugada, levante mais cedo, não ame o sono, tenha disposição no seu coração, clama ao Senhor e Ele vai te responder. Ele atende a prece do desamparado, Ele faz com que o aflito venha enxergar uma luz no fim do túnel. Eu espero que Deus te abençoe, eu espero que você ponha a oração como uma prática de vida, eu espero que você faça como o Senhor Jesus fez. Melhor prevenir do que remediar. Previna o seu caminho, peça luz para Ele e Ele vai te dar luz, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo e Ele alumia os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Que o Senhor te abençoe, que Ele ilumine a sua vereda, que Ele te levante também de madrugada, que Ele te ponha de joelhos em oração, que você tenha um caminho reto, eficaz e na presença de Deus e do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Shalom.